em Cuiabá. A Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua 13 de junho, número 1033, Centro, próximo ao Hospital Geral. Acesso de várias linhas de ônibus, amplo estacionamento e monitoramento eletrônico, ambiente climatizado, assentos confortáveis e lanchonete, escolinha para o seu filho, fraldário e todos os dias a palavra de Deus para o seu coração. Segunda-feira, reunião da prosperidade. Terça-feira, reunião das causas perdidas. Quarta-feira, reunião da Sagrada Família. Quinta-feira, reunião da vitória. Sexta-feira, reunião do combate espiritual. Sábado, reunião da juventude. Domingo, reunião dos filhos de Deus. Venha participar conosco de uma de nossas reuniões e coloque a sua família no altar de Deus. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará. Apocalipse 2, versículo 10, diz assim, ó: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. É aqui a nossa mensagem principal. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei o que, irmãos? A coroa da vida. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Virão as tribulações, o diabo está para lançar alguns na prisão, alguns vão ser postos a provas, alguns vão passar uma luta aí, mas o que ele pede? Seja fiel. Ser fiel até a morte, até o fim. Irmãos, é essa fidelidade que o Senhor Deus está procurando nos dias de hoje. É essa fidelidade que Deus quer achar onde? No meio da sua igreja. Deus ainda hoje, Ele procura. Salmo 101, vamos lá? Diz assim: os meus olhos procurarão o que, irmãos? Os fiéis da terra, para que habitem comigo. E o que anda em reto caminho, esse o quê? Esse me servirá, esse estará comigo. O Senhor Deus, Ele procura isso. Essa fidelidade a Ele, não uma fidelidade a uma igreja, não uma fidelidade partidária, não uma fidelidade a uma religião, a Ele. É essa fidelidade a Ele, a palavra dEle, que Ele está procurando. Irmãos, quando vier as lutas, as tribulações, elas virão, vão surgir. Quando elas surgirem, permaneça fiel. Quando vier uma luta, quando vier uma tentação, quando vier uma tribulação, às vezes de 10 dias, de 15 dias, de 20 dias, Cristo passou por uma tentação de 40 dias. Mas mesmo assim, Ele se manteve fiel. Uma tribulação, você está passando uma tribulação financeira. Uma tribulação financeira, meu Deus, eu perdi o controle das coisas, pastor. Meu pai, eu estou endividado, estou devendo, não tenho como pagar, o que eu faço? Mantenha-se fiel. Permaneça fiel. Mas como? Mesmo sem dinheiro, mesmo às vezes desempregado, às vezes até doente. Quantos irmãos que passando uma enfermidade, chega a ponto até de blasfemar. Poxa, cadê Deus? Deus não vê, Deus não está vendo. Ai, Jesus, eu não aguento mais. Mantenha a sua fidelidade.
É isso que o Senhor Deus está procurando. Ele está dizendo aqui, ó, os meus olhos procurarão os fiéis dessa terra. Ele não está procurando a pessoa que simplesmente que se veste como um crente, que se porta como um crente, mas aquele que permanece fiel. É aquele que é fiel, irmãos. É fácil ser fiel no meio de muita gente. Duro é ser fiel sozinho. Duro é ser fiel longe da esposa, longe do marido. É duro ser fiel na frente da tela de um computador. Ser fiel distante, quem trabalha com viagem para cá, para lá. Ser fiel num local onde a tentação é grande, numa escola, na faculdade. É essa fidelidade que o Senhor Deus espera. Porque se não houver fidelidade, Deus não pode guardar. Deus não pode proteger. Deus não pode, irmãos, então, abençoar. Houve uma quebra de fidelidade, não há mais fidelidade, não há mais um compromisso, Deus também não vai ter compromisso. A Bíblia Sagrada conta uma história, irmãos, chega a ser até triste, mas tem um ensinamento aqui para nós. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4, versículo 1. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Para quê? Essa briga, essa batalha, essa guerra entre Israel e os filisteus, é antiga. Muito antiga. Muitas vezes eles se depararam, por muitas vezes eles se enfrentaram. E aqui era uma das batalhas. Continua. 2. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi o quê, irmãos? Ferido. Mas eu gosto da tradução que diz, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Pare mais uma vez aqui. Irmãos, essa arca da aliança que eles estão dizendo aqui, é aquela arca, irmãos, aonde foi colocada os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. Lá no monte, irmãos, Sinai, Deus apareceu, entregou a ele as tábuas da lei, e aquelas tábuas, irmãos, que ele leu ao povo, ele colocou dentro dessa arca. Deus mandou fazer uma arca de madeira, e revestir, de ouro, com varais, irmãos, que cobrissem de ouro, fizesse um tampão, e em cima do tampão desta arca tinha 2 querubins, assim, um de frente para o outro. E essa arca representava a presença de Deus. Então, aonde estivesse a arca, Deus estava ali. Aonde essa arca estivesse, a presença de Deus estaria ali. E o que aconteceu? Eles foram para a batalha, eles foram para a guerra, perderam. Na primeira batalha, 4.000 morreram. E eles não entenderam, mas como? Nós somos os hebreus, nós somos o povo escolhido de Deus, como Deus nos deixou perecer, como é que Deus não faz nada? Deus nos entregou na mão dos inimigos, por quê? Por quê? Se perguntando. Mas agora eles vão ver. Vamos trazer a arca que está em Siló para a batalha. Eles queriam, irmãos, trazer a arca para o meio da batalha, porque a arca era como se fosse uma arma muito poderosa. A arca de Deus, irmãos, a arca da aliança, era a arma mais poderosa que tinha naquele período, naquele tempo. Por quê? Representava Deus. Vamos lá, vamos trazer nossa melhor arma. Versículo 4 diz assim, e mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, guarde esses nomes, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Pare aqui. Esses 2 personagens que nós vamos ver aqui hoje, irmãos, Hofni e Finéias, eles eram filhos do sacerdote Eli. E esses 2 se tornaram sacerdotes, porque eles eram filhos da mesma tribo, da linhagem.
o filho assumia o lugar do pai, ele aprendeu o sacerdócio, ele trabalhava no santuário, ele aprendeu com seu pai como queimar oferta, como queimar incenso, como apresentar o holocausto, ele aprendeu como se purificar, ele aprendeu todos os rituais, irmãos, do santuário, ele aprendeu. E aí o que acontece? Eles aprenderam, então, irmãos, assumiram a posição de sacerdote. E era o sacerdote o responsável, irmãos, pela arca. Era o sacerdote o guardião, o que cuidava, o responsável por falar para onde iria, para onde viria, aonde iam deixar. E eles estavam ali, juntos da arca. E eles fizeram o quê? Foram para o campo de batalha. Continua, versículo 5. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados, e ressoou a terra. Irmãos, quando a arca estava vindo, sendo carregada, quando o povo de Israel viu a arca, eles começaram a se alegrar. Irmãos, e uma festa, uma alegria, a certeza da vitória, porque a arca está chegando, é agora, eles vão ver com quem que estavam mexendo, eles vão ver, e todos os irmãos se alegraram, na certeza da vitória, porque a presença de Deus estava chegando. A presença de Deus estava chegando. Imagina os sacerdotes chegando. Imagina os sacerdotes vindo ao lado da arca. Imagina, irmãos, naquela postura, estola, todos vestidos a caráter, vindo assim do lado da arca. E todos, agora, e agora? E aí, meu irmão, continua o versículo 6. Você vai entender, estou lendo para você entender. E ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa do arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Mas por que eles estão alegres? Eles perderam agora uma batalha. Quantos que tinham morrido na primeira batalha? Mas agora eles já estão alegres? Aí descobriram, a arca está chegando. 7. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. Eles não falavam a palavra Deus, eles usavam esse termo deuses para falar de Deus, mas é Deus. Os deuses vieram ao arraial e diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Eles sabiam que eles iriam, o que, irmãos? Perder. Ai, o que vai ser de nós? Não tem como vencer. A arca está chegando, a arma mais poderosa, a arma que eles têm mais valiosa, não tem. Ai de nós. E já começaram a temer, se atemorizar. 8. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Olha aqui, eles conheciam a história lá do deserto, lá no Egito, quando o Faraó não deixou o povo sair. Quando o Faraó não deixou, se opôs à ordem de Deus, não vai sair nenhum hebreu, quando Moisés foi tirar o povo do Egito, o que aconteceu? Vieram 10 pragas. Veio a praga das águas que se tornaram sangue, a praga das moscas, a praga, irmãos, da sarça, da morte dos primogênitos, da escuridão, e vieram todas as 10 pragas, irmãos, foram 10 pragas. A última, na morte dos primogênitos, o faraó assim: leva esse povo daqui. Eu não aguento com esse Deus, não dá. Eles estavam com medo do que iria acontecer com eles. E saiba de uma coisa, o inimigo também tem medo de nós. O diabo também tem medo de você. Mas quando? Quando há uma fidelidade. Irmão, porque se não houver uma fidelidade, o inimigo pode nos derrotar. O que vai ser de nós? Vamos perder. E aí eles saíram correndo, fugiram? 9. Sede fortes, ó filisteus,
Portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente, e o que, igreja? E o que, irmãos? O inimigo correu, os inimigos correram, fugiram, bateram em retirada, sim ou não? Não. Permaneceram e resolveram o quê? Lutar. Irmãos, não é porque você vem à igreja que o diabo corre de você. Não é porque você vem à igreja, ou porque você participa da igreja, ou vem aos cultos, que o diabo tem que sair correndo. Ó diabo, hein? Vou na igreja, hein? Você sai que eu estou indo na igreja. Eu estou indo, hein? Ele não sai porque você vem à igreja. O inimigo não sai do seu caminho porque você batiza. O inimigo não sai do caminho porque você resolve, não, quero ser membro da igreja, pastor. Não é porque você ora que o diabo foge. Eu estou orando, pastor, e o diabo não está correndo. Ele vai se opor. O inimigo vai se opor, ele vai também lutar. Se você vem para cima, ele não vai correr não, meu irmão. Não é bater o pé que ele corre, não. Ele arma. Para. Você já viu aqueles casos, de repente você está andando, e aí vem um cachorro latindo, aí você para e fala, sai daqui, ele cai. Não tem caso assim? Mas já tem uns que se você faz assim, sai daqui, ele... Aí você... Tem uns que encara, é ou não é? Tem ou não tem? Meu irmão, o diabo faz assim também. Não é porque você vem à igreja ou porque você participa que ele foge. Vamos lutar? Vamos. O inimigo foi enfrentar o povo e houve o confronto. 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi o que, irmãos? Novamente foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. E foi grande o que, igreja? Foi grande o que? O estrago. Eu gosto da palavra que diz, e foi grande a derrota. Foi grande a derrota. Pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. E foi, versículo 11, e foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Que tragédia. Quantos morreram na batalha? 34.000. Na primeira foi 4, na segunda 30.000. 34.000 morreram. Roubaram a arca. E ainda mataram quem, irmãos? Os 2 sacerdotes. Mas eu não entendo, pastor. Presta atenção, irmãos. Eu não entendo. Se a arca estava lá, os sacerdotes estavam lá, era o povo de Deus, os escolhidos de Deus, por que eles perderam? Por que eles foram derrotados? Irmão, estava lá, os 2 homens de Deus estavam lá, a arca que era a arma maior, que eram, irmãos, a presença de Deus no meio ali, e aí ainda os exércitos, o povo, os grandes soldados, os guerreiros de Deus, perderam. Como que eles perdem? Por que houve uma derrota? Aí que está, irmãos, nada acontece por um acaso. Nada na nossa vida, irmãos, é por um acaso. Se alguma coisa acontece, tem um porquê. Se alguma coisa não está saindo do jeito que você imagina, se as coisas não estão do jeito que você quer, não está do jeito que você queria, meu irmão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ele disse, a Bíblia Sagrada é clara, que maldição sem causa não se cumpre. Se algo está acontecendo, tem coisa errada. Mas por quê? Deus estava lá, representado pela arca. Os homens de Deus estavam lá. Os soldados estavam lá. E como que perde? Aí nós precisamos ver o porquê. Nós precisamos olhar e saber o porquê que houve essa derrota. Vamos ver por que houve derrota? Capítulo 2, versículo
de número 12. Vamos ver por que o povo perdeu. Por que foi grande a derrota? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de quem, irmãos? De Belial, pecadores. E não se importavam com o quê? Com o Senhor. O motivo da derrota, irmãos, homens que não tinham compromisso, que não se importavam com as coisas. Eles tinham nome, título, se vestiam, tinham uma função, vamos dizer assim, um emprego no santuário, tinha nome de sacerdote, as pessoas os respeitavam, mas eles não respeitavam a Deus. Filhos de Belial, considerado Belial, eles usavam esse termo para filho do diabo, filho do demônio. Homens pecadores. O que eles faziam? Vamos ler. 13. Pois o costume daqueles sacerdotes, homens considerados de Deus, santos, com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estendendo-se e cozendo carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. E também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiserdes, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei o quê? A força, ignorância. Era, pois, muito grande o quê? O pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles o quê? Desprezavam a oferta. O motivo da derrota, o porquê que eles perderam, irmãos? Eles estavam o quê? No pecado. Esses 2 homens que eram para ser exemplo de fidelidade, estavam o quê, irmãos? No erro. Irmãos, entendam uma coisa. Lá em Apocalipse 1, a partir do 5, o Senhor Deus diz que Deus nos fez, Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Você é o sacerdote da sua casa. Diga amém. Você é um sacerdote de Deus. É um escolhido de Deus para ser um sacerdote. Irmãos, sacerdote não pode ter erro. Sacerdote não pode ter falha. Como sacerdote, nós temos que ser exemplos de fidelidade. E eles não eram. E aí, meu irmão, sabe o que acontecia? Eles iam levando as coisas de qualquer jeito. Moço, na juventude, pegavam a carne, porque as pessoas levavam um sacrifício. Eles pegavam a carne, o cordeiro, né? E levavam como oferta. E aí eles entregavam no altar e eles recebiam. Aí eles pediam. Cada oferta era por alguma coisa. Alguns pediam perdão de pecados, alguns queriam uma boa colheita, outros queriam que a esposa tivesse filhos. Aí eles traziam as ofertas. E o que eles faziam? Pegavam aquelas ofertas que eram em carne, em comida, e pegavam para si, para benefício próprio. Aqui tem até um alerta para nós. Meu irmão, se o sacerdote, se o pastor, ou quem quer que seja o responsável pela obra de Deus, irmão, se ele se beneficiar da sua oferta, do seu dízimo, coitado dele. Coitado da pessoa, irmãos, que usa o seu dízimo para benefício próprio. Vai perder. E como disse, vai ser grande a sua derrota. Irmãos, nós não podemos tocar naquilo que é de Deus. É dele. Nós não podemos. É do Senhor. Quando Deus fez lá no jardim do Éden, colocou uma árvore ali, irmãos, disse, de todas as árvores comerás livremente, mas desta não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente o quê? Morrerás. Aquilo era exclusividade de Deus. Há um mistério ali, o porquê. Pastor, que árvore é essa? Que fruto era esse? E isso, aquilo outro. Mas se Deus disse para não tocar, não comer, não era. Era algo que era dele. Então, aquilo que pertence ao Senhor, meu irmão, se eu agir, se eu pecar nisso, eu vou ver a morte.
sacerdote de Deus, homens de Deus, irmãos, o nosso trabalho, o nosso ofício é pregar, não é se beneficiar das pessoas, do dinheiro das pessoas. E eles estavam se aproveitando disso. E aí continuaram no sacerdócio, versículo 22. E o que aconteceu? Diz assim, era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda além de tocar na oferta, no sacrifício, comer da carne, daquilo que era de Deus, o que mais que eles estavam fazendo, irmãos? Prostituindo, adulterando, deitando com mulheres. E ainda estavam isso, mas só que ele era o pai deles. Ele ouviu, as pessoas falavam para ele: Eli, abre seus olhos, cara, seus filhos não são o que parecem. Eli, você fica esperto que esses seus filhos aí estão aprontando. Só que ele não tinha provas. Ele ouviu falar e foi falar com seus filhos. E quando ele foi falar com seus filhos, diz o versículo 23, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Por que vocês estão fazendo isso? Perguntou. Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Meus filhos, por que vocês estão fazendo isso? É verdade que eles estão me falando? Estão me falando cada coisa sobre você? O que está acontecendo, meu filho? Foi falar. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, olha o que diz aqui, leiam comigo. Entretanto, o quê? Não ouviram a voz de seu, porque o Senhor os queria o quê? Matar. Eles iam morrer. Olha o que eles fizeram. Portanto, entretanto, não ouviram a voz de quem? Seu pai. Irmãos, Hofni e Finéias não ouviram a voz do seu pai. O Eli, o profeta, o sacerdote maior, eles não ouviram. Irmão, e todas as vezes que nós desprezarmos a palavra do Pai, que é a palavra de Deus, nós estamos cavando nossa cova. Todas as vezes que nós desprezarmos a palavra que o Pai nos dá, meu irmão, Pai sabe o que fala. Pai sabe quando fala. Pai sabe, Deus, estou falando de Deus, nosso Pai, até nossos pais também. Quantos às vezes que estão numa idade, na juventude, às vezes o filho ou a filha pede alguma coisa, fala: ô pai, deixa eu sair. Não, meu filho, hoje não, você já saiu esses dias. Não, deixa, insiste. Aí o pai fala: não. Quantos filhos que falam: papai também não sabe de nada. Papai é quadrado, papai é cabeça fechada. Pai sabe o que fala. Pai sabe o que está dizendo. Mas papai, mas mamãe. Irmão, pai sabe. Eles não quiseram ouvir a palavra do Pai. E quantas vezes que Deus fala conosco acerca de um erro nosso e nós achamos que não tem nada não. E quantas vezes que Deus nos fala pela palavra e nós, irmãos, não aceitamos a palavra. Irmãos, eu quero que vocês entendam algo. Que quando o Pai corrige, quando o Pai fala, porque o Pai ama. Então, quando Deus falar conosco, nos corrigir, nos mostrar algo de errado, não seja cabeça dura e em desprezar. Aceite, sim, Senhor, Pai. O Senhor está falando, Pai. Pai, o Senhor disse, Pai. Pai, eu vou fazer. Mas eles desprezaram. Eles, irmãos, entretanto, não quiseram ouvir e pouco se importaram com o que o Pai disse. Irmão, se Deus nos mostra algo de errado em nós, meu irmão, não insista no erro. Minha irmã, não insista no erro. O Pai sabe, é para corrigir. Errou, conserta. Pecou, peça perdão. Falhou, busque misericórdia. O Pai sabe.
E o pai conversou e eles nada. E o que aconteceu? 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Olha o contrário desses homens, de Hófni e Finéias. Quem é que estava crescendo em favor diante de Deus, em graça? Samuel. Vocês conhecem Samuel? Sabem quem é esse Samuel aqui, sim ou não? Filho de Ana. Samuel é fruto de um milagre. Ela recebe um milagre, Ana, a sua mãe, recebe, ela faz um voto. Pai, Deus, se o Senhor me abençoar com filho varão, eu dou esse meu filho para o Senhor. E aí ela engravidou, nasceu, quando Samuel pegou uma idadezinha, ela levou ele, falou para o Eli, o sacerdote, cuide do meu filho. Samuel cresceu no meio de Hófni e Finéias. Só que Samuel tomou uma outra atitude. Irmãos, no nosso ambiente de trabalho, no seu ambiente de trabalho, existem as más companhias, existem as más conversações, existem as pessoas más. Não se deixe influenciar por elas. Não se deixe influenciar pelo modismo das pessoas. Não se deixe influenciar pelo erro, pelo pecado da pessoa. Por quê? Irmão, senão isso vai gerar morte. Eu imagino, irmãos, eles eram quase a mesma idade, Hófni, Finéias e Samuel. O que eles faziam, os dois? Deitavam com mulheres. Eu imagino, a Bíblia não narra, mas é algo de interpretar. Eu imagino que eles no santuário, né? Samuel um pouquinho mais novo, diferença de alguns anos. Aí eles lá pegando, imagina eles, irmão, comendo a carne e aproveitando daquilo que era de Deus. E aí as mulheres vinham e eles usavam da sua influência, né? Ó, nós somos filhos do chefe, nós somos filhos do sacerdote. Você tem que se render para nós. Você tem que, poxa. Não, e as mulheres iam com eles. Mas Samuel estava escolhendo, permanecendo, o que, irmãos? Fiel. E é essa fidelidade, irmãos, que o povo de Deus tem que demonstrar. Irmão, irmã, é essa fidelidade que Deus espera de nós. É essa fidelidade que Deus espera de mim, de você. Quando surgir, às vezes, um dinheiro fácil, alguma oportunidade, um erro de pecar para alguma coisa, irmão, mantenha-se fiel. Não suje suas vestes, não manche sua vida, não manche sua reputação. Imagina você manchar sua reputação. Vamos falar da vida profissional. Imagina você manchar sua carteira de trabalho por mixaria. Imagina a pessoa está fazendo coisa errada, fazendo coisa escondida, o irmão surrupiando lá peças, vendendo coisa por debaixo, desviando produtos e falsificando notas. Uma hora, meu irmão, vão descobrir. O mal do malandro é achar que todo mundo é otário. Irmão, mantenha a sua fidelidade. Quando o Pai falar algo, quando Deus te mostrar algo, às vezes o dinheiro que parece ser fácil, que soluciona problema, irmãos, isso é só o começo da destruição, da derrota que pode ser grande. Não brinque com Deus, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus, por favor? Glória a Deus. O salário do pecado é o que, irmãos? Morte. O que se faz às escondidas, diz a Bíblia, será pregado aonde? No telhado, para todo mundo ver. Não faz, irmão. Não erra. Se errar, Deus está te dando hoje uma oportunidade de consertar seu erro. Mas eu não posso fazer o quê? Desprezar a palavra do Pai. Eu não posso desprezar aquilo que Deus fala comigo, porque senão, meu irmão, eu vou estar preparando a minha sentença. E aí sabe o que aconteceu? Versículo de número 27. Veio um homem de Deus a Eli. E lhe disse, se você ler o versículo 27, o que está dizendo aí em cima do 27? O que diz aí? Profecia contra o quê? Meu irmão, sabe o que aconteceu? Deus mandou um homem de Deus falar para o Eli o que ia acontecer com ele. Sabe por quê? Eli falou com os filhos, mas os filhos não ouviram. E o que o Eli fez para resolver o problema?
Nada. Irmão, se não fizermos nada em relação aos nossos erros, você está querendo sofrer, irmão. A pessoa está querendo sofrer na vida. Era para o Eli executar, meus filhos. Então, a partir de hoje, todo mundo está falando, estão dizendo, vocês não querem me escutar? Então tá bom. A partir de hoje, vocês não trabalham mais no santuário. Que isso, pai? Não. Era para suspender eles do serviço. Era para tirar eles da função. Irmão, quando Deus fala, nós precisamos agir, nós precisamos fazer algo. Ficar parado, irmãos, não resolve. Age, conserte o erro, conserta onde errou, conserta a sua falha. Não faça como que se nada tivesse acontecendo, ou se você não soubesse, ou se ninguém soubesse. Agora, irmãos, ele foi alertado. E aí, ele não fez nada mediante os seus filhos. E aí veio um homem de Deus, Eli, e lhe disse, assim diz o Senhor, olha o recado de Deus. Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai? Estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Porque ele vinha de uma descendência da tribo, irmãos, dos escolhidos para ser sacerdote. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se não fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Olha o que Deus está dizendo para ele. Por que você não fez nada, se os seus filhos estão no erro? Por que você não fez nada, sabendo que os seus filhos estão no pecado? 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, para sempre. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, o quê? Honrarei. Porém, os que me desprezam serão o quê? Desprezados, desmerecidos, vão sofrer as consequências. O que é que Deus disse? Eu jurei te abençoar para sempre, mas não vou mais. Eu vou te abençoar, eu vou te honrar, se você me honrar. Agora, se você não me honrar, você vai sofrer. Meu irmão, ele foi alertado do que ia acontecer. E sabe o que aconteceu? 31. Olha o que Deus continua dizendo. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço, e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho na tua casa. O que Deus está falando? Vocês não vão ter futuro. Não vai ter velho. Não vai ter pessoas de idade, porque vai parar por aí a sua descendência. Continua. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos, e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa, o que, irmãos? Morrerão quando? Na flor da idade. O Eli, seus filhos, sobrinhos, toda a sua parentela, eles não vão viver muito não. Vão morrer. Tudo por quê? Porque nada foi feito em relação ao pecado. Meu irmão, se há algum erro, conserta. Não insista em ficar escondendo ou ocultando algo. Não oculte, não esconda, meu irmão. Não tem como esconder. Confesse ao Senhor, fale para Ele. Porque não insista, não, ninguém vai descobrir. Uma hora aparece. Uma hora é descoberto. E diz o versículo 34, ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hófni e Finéias. Ambos o quê? Morrerão quando? Mesmo dia.
Olha o que Deus está dizendo. Seus filhos vão morrer. Se não fizer nada, então, isso que é bonito. Levantarei ou suscitarei para mim um sacerdote o quê? Um sacerdote o quê? Que procederá segundo o que tem o quê? No coração, o que tenho no coração e para quê? Meu irmão, o que ele está dizendo? Se você não fizer nada, eles vão morrer, sua descendência vai ser tirada, e eu vou colocar um outro no seu lugar. Mas quem é que ele ia colocar? Ele está dizendo, um sacerdote o quê? E quem era esse fiel? Meu irmão, aí eu pergunto, e Samuel fazia alguma coisa para se destacar? Samuel chamava atenção? Samuel tinha uma função, um cargo oficial no santuário, sim ou não? Irmão, vale a pena ser fiel, porque é Deus que te exalta. Ah, pastor, mas eu trabalho numa salinha onde ninguém me vê. Seja fiel na salinha, que Deus vai te exaltar. Pastor, eu trabalho limpando o chão. Seja fiel ali, Deus vai te exaltar. Deus vai preparar algo, meu irmão. Vale a pena, compensa você ser fiel. Compensa você manter sua fidelidade, sua integridade. Você ser honesto, você ser uma pessoa decente, você ser uma pessoa de Deus. Quando surgir uma promoção, meu irmão, Deus vai fazer as pessoas lembrar de você. Essa fidelidade, porque se não há fidelidade, 36... será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Olha o que Deus disse: os que ficarem da sua família vão ficar pedindo. O que isso significa? O que isso significa? Eu ouvi alguém falando aí. Mendigar. Irmão, o homem que não é fiel, futuramente, vai mendigar. Não estou rogando praga não, viu? É o que a Bíblia diz. Ele vai mendigar. Mendigar emprego. Mendigar uma oportunidade. Vai mendigar para a esposa voltar com ele. Ele se acha o bonzão, o bonitão, cheio das mulheres. Ele se acha o bambambam. Fica humilhando a coitada. Fica prisando. Uma hora ela cansa e vai embora. Aí você vai ver, meu irmão. Não quero mais. Pelo amor de Deus, volta para mim. Pelo amor de Deus, volta, eu não sei. Vai mendigar para a mulher voltar. Mulher que não sabe cuidar, valorizar do seu marido, que não sabe ser sábia, perde o marido, depois vai ficar mendigando. Volta, volta, volta. Irmão, mantenha sua fidelidade, para não perder o que você tem, para depois não ficar mendigando. E aí, meu irmão, Deus disse tudo isso para o Eli. Tudo o que ia acontecer, todo o erro, todo o pecado dos seus filhos. E o que é que ele fez? O que é que ele fez? O que é que ele fez? Nada. Até que teve a guerra, eles foram para a guerra, levaram a arca, morreram, teve a arca roubada, até que aconteceu o que Deus havia dito. Irmãos, não queira experimentar a dor da derrota. Não queira experimentar a dor da queda. Uns caem e não conseguem levantar nunca mais. Mantenha a sua fidelidade. Mantenha a sua fidelidade. Por quê, meu irmão? Porque Deus é que honra. E aí, meu irmão, quando eles foram, já lemos na morte deles, capítulo de número 4 agora, versículo 12. Já vamos terminar. 4:12. Depois da morte deles, dos filhos, né? Mas por que esses filhos morreram? Por que a arca foi roubada? Porque ele não fez nada. Irmão, em relação de pecado,
se nada você fizer, a tendência é piorar. Quem está entendendo, diga amém. Vamos terminar. 12. Então correu um homem, isso aqui ele fugiu da guerra, né? Um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas vestes e terra sobre a cabeça. E quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, e olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Todo mundo ficou triste com a notícia. 14. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos lhe tinham ficado cegos, e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve grande mortandade, ou morticínio, entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi o quê? Olha a notícia que Eli recebeu. Numa só notícia, a mortandade de 34.000, a morte dos filhos e o roubo da arca. 3 más notícias. Tudo que Deus havia dito que aconteceria, aconteceu. Meu irmão, não brinque com Deus. Não brinque com o Senhor. Por quê, meu irmão? Se não houver fidelidade, a má notícia vai chegar. A morte vai chegar. O roubo vai chegar. Eu não entendo, pastor, por quê? Por quê? Às vezes está faltando fidelidade. O homem deixou de ser fiel. A pessoa deixou de ser fiel. Pastor, não entendo, minha vida financeira amarrou. Está faltando fidelidade. Pastor, não entendo, só vivo doente. Está faltando fidelidade. Não estou entendendo porque que meus filhos estão desse jeito. Está faltando fidelidade. Meu irmão, está faltando. Tem faltado. Deus está procurando fiéis dessa terra. E quando Eli, irmão, soube da notícia, e ao fazer 18, ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. Vieram as dores, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao espiar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Ele tinha uma nora grávida. Quando ela ficou sabendo da notícia, vieram as dores, a emoção, nasceu a criança. Ah, seu filho nasceu bem, tudo bem, morreu, mas filho nasceu bem. Nem se preocupou, não fez caso. 21. E chamou o menino, leiam comigo, o quê? E acabou. Dizendo: foi-se a glória de Israel. É isso que significa e acabou. Foi-se a glória se foi. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca. E aí tem um ponto final que acaba a história de Eli, seus filhos e toda a sua descendência. Qual foi o fim da história dele, da sua família, da sua descendência? Morte. E acabou. Acabou. Irmão, a história desse homem acabou com ponto final. A nossa história não pode acabar com ponto final. Nossa história tem que terminar com reticência. O que significa reticências? Continua. Ser fiel o quê, irmãos? Até a morte. Onde que nós começamos? Apocalipse 2:10. 2:10. Diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer.
Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de quanto? Ser fiel o que, irmãos? E dar-te-ei o que? Ser fiel homem. Seja fiel mulher. Seja fiel meu irmão. Até quando? Até o final. Até a morte. Para você ser recompensado. Para que a sua história não acabe. Para que a sua história possa continuar. Diga a glória a Deus. Imagina você, irmãos, já não partiu. 92 anos. 92 anos, sentado na cadeirinha de balanço. Aí tá os netos, os bisnetos, as noras, as famílias, tudo lá fazendo almoço, num domingo, já pensou? Fazendo almoço, os filhos, os netos, os filhos, né? Tudo lá assistindo futebol, né? E brincando, fazendo ali. E aí imagina você sentado lá, olhando sua família toda abençoada, sem bebida, sem cachaça, o pessoal bebendo refrigerante, ouvindo hino, ouvindo louvor. Aí daqui um pouquinho chega um bisneto ali, ó, e puxa: vovô, oi meu filho, vovô, eu aprendi a musiquinha na igreja. Que musiquinha que você aprendeu, meu filho? Assim, vovô: vitória a Deus, dará-me, eu sei. Aí você, imagina, vovô: ai, meu filho, canta com vovô: vitória a Deus, dará-me. Já cantei muito essa música. Porque a sua descendência não vai o quê? Não vai acabar. Ela vai o quê, irmão? Vai continuar. Mas tudo quando? Quando houver o quê, igreja? Vale a pena ser fiel, irmão. Se alguém dizer: você é bobo, você fica aí se mantendo puro, se mantendo santo, crente, tem que aproveitar a vida é curta. É curta para quem, irmãos, não é fiel. Porque para o fiel ela alonga e vive muito. Diga glória a Deus. Fica de pé, irmão, vamos orar. Fique de pé. Quando que tem que haver a fidelidade, irmãos? Até a morte, até o final, irmão. Com dinheiro ou sem dinheiro, mantenha-se fiel. Empregado ou desempregado, mantenha-se fiel. Mantenha a sua fidelidade, meu irmão. Não suje, não deixe o diabo manchar a sua vida, não. Mantenha-se fiel. O Pai, Deus honrará. Deus procura os fiéis dessa terra para poder honrar, para poder abençoar. Coloque a mão no coração. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra que falou conosco nessa hora. Deus, eu digo que eu prego, mas quem fala é o Senhor. E no nome do teu Filho amado Jesus, que nós, meu Deus, aqui nessa igreja, possamos ser achados fiéis. Fiéis ao Senhor, fiéis a Ti, porque o Senhor é fiel. Oh Deus, perdoa nossos erros, perdoa nossas falhas. Meu Deus, perdoa nossas transgressões. Deus, perdoa todas as vezes que nós falhamos. Perdoa todas as vezes, meu Deus, que às vezes sabendo erramos. Perdoa, Jesus. Ô meu irmão, fale com ele. Fala: oh meu Deus, eu não quero errar, eu não quero falhar. Fala com Deus, meu irmão. Deus vê a sua sinceridade. Deus conhece a sua sinceridade. Oh, xirimeanda lamacharacantarabalás. Deus, perdoa-nos. Perdoa, Pai, em nome de Jesus, porque queremos ser achados fiéis. Queremos ser achados fiéis nessa terra. Porque a tua fidelidade, ela dura para sempre. O Senhor é fiel. O Senhor foi fiel com Samuel, Deus. O Senhor foi fiel para com este homem. Samuel conseguiu trazer de volta a arca de Deus. Oh, meu irmão, com a fidelidade você vence. A presença de Deus funciona quando você é fiel. Deus, a sua oração funciona quando você é fiel. O seu clamor funciona quando você é fiel. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Acha-nos aqui fiéis, ó Deus.
Acha aqui, Deus, fiéis. Acha nessa igreja homens fiéis, mulheres fiéis. Oh, aleluia. Para que o nosso fim não seja trágico, para que não possa acabar, mas que nossa história continue. Oh, aleluias, 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 Senhor. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, Deus. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, e tudo pode ver. Vem dentro de mim, vem dentro de mim. Leva minha vida, leva minha vida. Há uma só verdade, há uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Aleluia! Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Levante as mãos aos céus. Meu Deus, ache aqui, meu Deus, nessa igreja. Olha, meu Deus, para essa pessoa que está assistindo agora esse programa, e que o Senhor ache ela fiel, porque o fiel o Senhor honrará. O Senhor honrará o homem fiel, o servo fiel, o sacerdote fiel. Ah, meu irmão, com a sua fidelidade, mantendo-se fiel a Ele até a morte, o Pai o honrará. Ele te dará as vitórias, a bênção te alcançará, o milagre de Deus vai chegar à sua vida. Oh, Jesus! E é essa fidelidade que nós queremos guardar e manter na tua presença até o final. Com as mãos levantadas, diga: meu Deus, fiel até o fim é o que eu quero ser, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor. Aplauda Ele bem forte. Aleluia. Em Cuiabá, a Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua 13 de junho, número 1033, Centro, próximo ao Hospital Geral. Acesso de várias linhas de ônibus, amplo estacionamento e monitoramento eletrônico, ambiente climatizado, assentos confortáveis e lanchonete, escolinha para o seu filho, fraldário e todos os dias a palavra de Deus para o seu coração. Segunda-feira, reunião da prosperidade. Terça-feira, reunião das causas perdidas. Quarta-feira, reunião da Sagrada Família. Quinta-feira, reunião da vitória. Sexta-feira, reunião do combate espiritual. Sábado, reunião da juventude. Domingo, reunião dos filhos de Deus. Venha participar conosco de uma de nossas reuniões e coloque a sua família no altar de Deus.